Atenção, notícia urgente aqui pra gente. As companhias de cruzeiros suspenderam operações no Brasil voluntariamente. Atenção, as companhias de cruzeiros suspenderam as operações no Brasil voluntariamente. Bateu aí pra você, querida? Senão eu te encaminho agora. Raquel Amorim, tô te mandando. Eu recebi aqui também, Dani. Maravilha, querida. Então fica duplicado, porque por falta de notícia a gente não vai chegar, não vai faltar. Gente, então olha aí. Até o dia 21 de janeiro por incertezas na interpretação e aplicação dos protocolos operacionais previamente aprovados. Então, os protocolos sanitários no centro do debate, né, Dani? Raquel, eu acho importante que essa medida venha antes da decisão do governo federal e, gente, no momento em que absolutamente tudo nessa pandemia está sendo politizado, mas o setor privado está dando várias mostras de que não está disposto a ser responsabilizado por um novo grande surto. Isso a gente viu como? No encalhamento de cotas para, por exemplo, fazer ali grandes atos num dos maiores cartões postais do Brasil, que é o Rio de Janeiro. O governo não conseguiu, num primeiro momento, fazer com que as empresas bancassem, patrocinassem grandes eventos. Por quê? Porque tem o temor da Covid com a Omicron, que está varrendo o Brasil, varrendo a Europa e Estados Unidos. A gente trouxe na abertura o vaticínio do secretário de Saúde de São Paulo, que é claríssimo. A Omicron vai se tornar dominante, prevalente no Brasil ainda em janeiro, e a gente é só olhar para o lado para ver essa escalada de casos. Então, é nesse cenário que as companhias de cruzeiros suspendem, Raquel, então, voluntariamente, de maneira imediata, as operações nos portos do Brasil até o dia 21 de janeiro, ou seja, por 20 dias, quase 20 dias. Raquel, vou jogar para você porque eu sei que a gente tem reportagem. Sim, Dani, o Pedro Duran está acompanhando esse assunto, trouxe aí essa notícia junto com a Basília. E o detalhe importante, Pedro, é que todos os 5 navios que operam no país têm casos confirmados de Covid-19, né? 2 deles, inclusive, registraram transmissão comunitária entre os viajantes e tiveram que paralisar a circulação para a quarentena. A gente vem acompanhando todo esse caso. Outros 3 seguem com viagens. Um deles atracou aqui no Rio de Janeiro ontem, antes de seguir para o Nordeste. Pedro, com você, atualiza a situação para a gente. Boa tarde. Oi, Raquel. Boa tarde para você e para Daniela mais uma vez, para quem está acompanhando o 360. A notícia, então, em primeira mão. A Associação dos Cruzeiros Marítimos aqui do Brasil, a CLIA, acabou de divulgar uma nota extensa de 3 páginas, em que ela decide anunciar o cancelamento, a suspensão das viagens de cruzeiros até o dia 21 de janeiro, por conta das incertezas. Quais são essas incertezas? Ontem, a Anvisa, no final da noite, soltou uma nota contraindicando o embarque em cruzeiros. O que diz a nota da CLIA é que essa decisão foi tomada em meio a essas incertezas provocadas por conta do avanço da variante Omicron e também dos casos confirmados em cruzeiros aqui no Brasil. São mais de 400 casos que se concentraram agora, na virada do ano, na primeira semana de 2022. Eles dizem ainda nessa nota que a gente teve acesso que os cruzeiros que estão no mar com passageiros vão terminar o itinerário conforme planejado, com todos os protocolos de segurança para a Covid-19. A nota está aqui na minha mão, eu vou ler um trechinho dela para vocês, porque ela acabou de chegar. Eles dizem o seguinte: nas últimas semanas, as 2 companhias de cruzeiros, aí falando da MSC e da Costa, que operam aqui no Brasil, foram afetadas por experimentarem uma série de situações que impactam diretamente nas operações dos navios, tornando a continuidade dos cruzeiros, neste momento, impraticável. Eles dizem que a incerteza operacional causou inconvenientes significativos para os hóspedes que contavam com suas férias do mar com rígidos protocolos de segurança. Sobre o que eles estão dizendo aí? Sobre o fato de algumas cidades terem se recusado a receber passageiros quarentenados de cruzeiros ou demorado o desembarque. A gente sabe que em 3 oportunidades os cruzeiros demoraram demais para desembarcar passageiros, chegaram a demorar mais de um dia do que foi planejado. Ontem, aqui no Rio de Janeiro, o MSC Preciosa atrasou em 5 horas o desembarque de passageiros, depois de 28 casos de coronavírus a bordo. Então, é justamente sobre isso que eles estão dizendo, que a CLIA fala nessa nota desse prejuízo aos passageiros dos cruzeiros. Eles dizem ainda que essa suspensão
é temporária e voluntária, tem efeito imediato para novas partidas e nenhum hóspede será embarcado até o dia 21 de janeiro. É bom a gente lembrar, Daniela e Raquel, que já tem 2 cruzeiros que estão banidos dessa temporada, estão impedidos de operar mais, até que toda a regularização seja feita. O Costa Diadema e o MSC Esplêndida, esses 2 cruzeiros alcançaram o nível 4 de alerta da Anvisa por terem transmissão sustentada de coronavírus a bordo. O que significa isso? Uma explosão, um surto de casos de um dia para o outro, de 2, 3 para 40, 50 casos. Então, esses 2 cruzeiros tiveram as operações impedidas pela Anvisa, mas eles ainda investigam eventuais irregularidades por parte das companhias em cruzeiros em que a atividade não essencial foi proibida, mas poderia ter continuado. Acabaram fazendo coisas como, por exemplo, áreas de lazer ativadas que não estavam previstas pela Anvisa. Isso ainda está em investigação. Uma das possibilidades é a Anvisa enviar para o Ministério Público Federal uma investigação criminal, pedir uma investigação criminal sobre as companhias, justamente por conta disso. Tanto a MSC quanto a Costa vem reforçando a CNN, que seguem todos os protocolos de segurança, mas o que a gente vê na ponta é um jogo de empurra, porque as autoridades elas estão responsabilizando outras autoridades, as companhias responsabilizando as autoridades e na prática quem está dentro dos cruzeiros ou preparando para embarcar em um cruzeiro acaba ficando numa situação muito desconfortável, como de fato a nota diz. É isso que a gente viu ontem aqui no Rio de Janeiro, pessoas esperando com crianças de colo por 5 horas na fila para conseguir embarcar e pessoas que tiveram que sair da cabine dos cruzeiros às 8 horas da manhã e só conseguiram desembarcar depois da 1 hora da tarde. Resultado: aglomeração e confusão. As filas com cores que foram programadas para que as pessoas saíssem ordenadamente não foram respeitadas. E aí, na prática, isso acabou gerando mais aglomeração. Sobre esse cenário de incerteza, sobre essa dificuldade em fazer os protocolos serem cumpridos, vem então, portanto, uma decisão voluntária. Antes do governo, a Associação dos Cruzeiros se antecipa e decide suspender as rotas programadas até o dia 21 de janeiro. Os cruzeiros que estão no mar continuarão navegando até o final da viagem em vigor. Raquel e Daniela.